Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundos de fundos, né? Tem muitos fundos imobiliários de fundos novos entrando aí, né? A gente tem MGFF, tem CPFF, tem HFOF, KFOF, tem muito fundo de fundo entrando e eu quero falar um pouquinho sobre isso porque vocês me perguntam muito se vale a pena comprar, se são fundos bons. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero pedir para você já antes mesmo da gente entrar no conteúdo desse vídeo que você comente aqui pra mim qual fundo de fundo que você tem. Se você tem algum fundo de fundo, comenta aqui. Deixa o seu comentário aqui pra mim que eu quero saber. Lembrando, semanalmente a gente sorteia uma caneca lá no canal. A gente sorteia uma caneca pra cada vídeo lá no canal, então fica ligado lá no Instagram, né? Fica ligado lá no Instagram também pra você ver aí se você é o ganhador. Então comenta aqui. Quem sabe você tem a sorte de ganhar essa caneca aqui do canal. Então vamos lá. Fundos de fundos. Rodrigo, é uma boa opção? Quem já me conhece, quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre falei de fundos, especialmente pra quem tá entrando no mercado, pra quem tá conhecendo o mercado de fundos imobiliários. Eu acho que os fundos de fundos são sim uma ótima opção, né? Quem tá entrando geralmente tá com aquele medo de renda variável, medo, né? Porque as pessoas falam que, não, você vai colocar dinheiro na bolsa, no outro dia você pode ter perdido tudo. E as pessoas têm esse medo. E os fundos de fundos, naturalmente, quando você começa por um fundo de fundo, você deixa esse controle na mão de alguém, né? Porque para quem não sabe, um fundo de fundo é um fundo imobiliário que compra outros fundos. Então, basicamente, você tá dando dinheiro para alguém especialista, para que aquele especialista compre cotas de fundos que talvez você não conhece, que talvez você não saiba o que está acontecendo. Então a ideia de você comprar fundos de fundos é você terceirizar a escolha da sua carteira, né? Existem lados bons e existem lados ruins. Eu acredito que você comprando fundos de fundos, especialmente como os seus primeiros investimentos, isso te dá uma tranquilidade, porque o seu dinheiro tá na mão de especialista, né? De um especialista. E o especialista, ele não é bobo, ele precisa fazer com que o fundo dele ganhe muito dinheiro, porque quanto mais dinheiro o fundo ganha, mais a cota se valoriza e mais dinheiro ele também ganha. Então, quanto mais ele consegue fazer o fundo ganhar, mais dinheiro indiretamente ele vai ganhar. Então, é um retorno para os dois lados, né? O profissional que está lá trabalhando para entregar retorno, vai querer entregar cada vez mais retorno e você quer que ele te entregue cada vez mais retorno. Então, tem esses lados positivos. Eu acho sim que é uma ótima opção para quem está começando, para treinar, né? O mercado de renda variável, para ver as oscilações de cota, para ver os primeiros dividendos caindo. Então, eu acho sim que é uma boa opção. Algumas pessoas dizem, né, que aí tem esse lado negativo. Qual é o lado negativo? Tem dois pontos que eu acho que você deve ficar atento quando você vai investir em fundos de fundos. Quais são os lados, né? O primeiro lado é que você tem que confiar inteiramente na gestão. Como você não tem controle do que a gestão vai comprar, um exemplo, o fundo X comprou lá um fundo que você não gosta. Você vai ter que aceitar, porque agora dentro do fundo que você tem aquele fundo que você não gosta, que você não concorda, mas o gestor deve ter algum motivo para ter entrado nele, né? Pode ser comprar agora para vender daqui a alguns meses com uma valorização, ou pode ser focado em renda. Então, uma das coisas que você tem que saber quando você vai entrar num fundo de fundo é que você tem que confiar no gestor. O gestor, ele tem a liberdade de comprar e vender o que ele quiser. É uma gestão totalmente ativa e uma gestão que vai fazer um giro de carteira muito importante. O segundo ponto, que é um ponto que é muito comentado e até agora já até parou mais, mas é um ponto que é muito comentado, é a questão da dupla taxa, né? O que é a dupla taxa? Quando você compra um FOF, por exemplo, você comprou o MGFF, você está pagando lá 0,7% ao ano pro MGFF. E o MGFF está investindo em outros fundos imobiliários. Então, o MGFF está investindo lá no XPLG, no ALZR, no KNRI. O MGFF, com o dinheiro que você colocou, está pagando taxas pro ALZR, pro XPLG e pro KNRI. Então, você está pagando taxa pro FOF e pros fundos do FOF. Então, o pessoal fala que, tem essa questão, é dupla taxa e tal. E eu entendo, e realmente é dupla taxa. Porém, tem que pensar por outro lado. O FOF, ele pode entrar em alguns fundos que nós não podemos. O FOF pode participar de emissões 476, que são voltadas para investidores profissionais. E geralmente essas emissões, elas vêm mais barata do que sai para o mercado depois. Então, os FOFs, eles podem entrar numa emissão a R$100 e depois vender a 130 no mercado, quando abrir para o mercado geral. Então, eles acabam ganhando dinheiro também em algumas formas que nós não podemos. Tanto que, se você for ver os fundos de fundos que nós temos hoje, PCFF, MGFF, HFOF, CPFF, todos eles têm um rendimento, uma entrega de dividend yield bem grande anual, né? Comparado com outros fundos de tijolo, os fundos de fundos têm uma entrega bem grande, tem fundos entregando 8%, 9%, 7%. Então, a gente vê
que existe sim o risco, mas a entrega também está sendo feita. E falando de entrega, eu quero dizer para vocês também que não é sempre que os fundos de fundos vão entregar rendimentos altos. Então você tem que saber que o fluxo de rendimento de um FOF não é contínuo, né? Pode ser que esse mês ele entregue R$2 de rendimento, pode ser que no mês que vem ele entregue 30 centavos. Por quê? Porque grande parte do rendimento dos FOFs vem da negociação que eles fazem com os próprios fundos imobiliários. Então se ele comprou o XPLG a R$100 e chegou a 150, provavelmente ele vai vender, pegar esse lucro, distribuir, esperar que o XPLG caia de novo para ele poder comprar. Então, os FOFs fazem muito esse movimento. Porém, quando o mercado de fundos imobiliários inteiro, por algum motivo, estiver caindo, vamos dar um exemplo, se a Selic começa a subir e o mercado de fundos imobiliários começa a cair e fica caindo durante 1 ano, 2 anos, naturalmente os FOFs vão passar a entregar um pouco menos de rendimento. Então, isso é natural. Rodrigo, isso é ruim? Enfim, todo mundo quer receber mais, mas é natural. Às vezes, se você entende esse movimento, você vai passar a comprar mais nesse momento ao invés de dizer que não está valendo a pena. Então é simplesmente você olhar o mercado de uma forma diferente. E agora, para vocês entenderem, né, o que eu tô falando, eu vou para a tela do computador, eu vou mostrar a calculadora de rendimento, que eu já usei em outro vídeo aqui, só para mostrar para vocês os maiores fundos aí, se a gente fosse fazer uma simulação deles de fundos para vocês verem quanto que eles estão entregando, quanto que eles entregaram nos últimos meses. Olha só, o link dessa calculadora tá aqui embaixo, se você quiser fazer os seus cálculos, o fundo, a ação que você quiser. Eu vou colocar os maiores, tá? Eu vou puxar aqui, vamos botar BCFF, vamos botar R$10 mil no BCFF, vamos ver como é que tá ficando. Ó, BCFF é um dos que menos entregou nesses últimos anos, nos últimos meses, nos últimos 12, né? Geralmente os fundos mais conhecidos acabam entregando um pouco menos. Então, R$10 mil no BCFF, no último ano, teria entregue R$588 em dividendos, que dá uma média de 49 por mês, tá? Vamos adicionar aqui um outro, que é o HFOF, que é o segundo maior FOF que nós temos na bolsa, 10 mil. Já pulou para 7,33 de dividend yield, né? Por quê? O HFOF ele entregou muito mais que o BCFF. E a gente já falou sobre isso, sobre você fazer uma carteira diversificada, sobre você ter outros fundos, não ter um só, comprar fundos diferentes, né? Então, só para você ter uma noção do que a gente está falando aqui. Vamos pegar aqui um outro que o pessoal está curtindo, RBRF. Eu acho que hoje é o terceiro maior fundo que nós temos, né? Ele tem aí um design um pouco diferente, ele faz um trabalho um pouco diferente do que o BCFF, do que o HFOF. O dividend yield dele é até maior, porque ele faz mais giro, ele gira mais, né? Ele faz mais vendas e compras. O dividend yield naturalmente dele é um pouco maior, 7,30. Vamos a mais um, vamos colocar 4 aqui, que é o MGFF, que são os fundos mais falados por vocês hoje, os fundos que mais têm cotistas. Se eu tenho 4 fundos que estão diversificados aí em muitos ativos, né? O BCFF tem 20 ativos, o HFOF tem mais 20. Então, só investindo nesses 4 aqui, a gente já teria aí, sei lá, 80 ativos diferentes sendo investidos, uma diversificação bem grande, e teríamos aí um dividend yield de 7,38. Com R$40 mil, a gente teria um ganho de aproximadamente 246 mensal, né? Isso é um dividend yield alto comparado ao dividend yield médio que nós temos hoje olhando para o tijolo. Então, Rodrigo, devo comprar só fundos de fundos? Não, isso aqui não é indicação de compra, eu estou mostrando para você que existem lados bons e lados ruins em FOFs, mas eu, Rodrigo, acredito que para quem está iniciando seja uma boa entrada. Hoje nós temos vários fundos novos que estão trabalhando bem legal, já falei sobre MGFF, já falei sobre RBRF, que estão se movimentando muito bem, são gestoras novas, eu acredito que você deveria olhar um pouquinho para eles, começar a ler os relatórios, ver se faz sentido para você, não compra, lê, estuda e aí define por você se você deve ou não. Então é isso, eu quis trazer esses detalhes, essas informações, essa simulação sobre fundos de fundos e deixar claro para vocês pontos fortes e pontos fracos. E aproveita, comenta aí para mim se você já tem algum desses, o que você tem achado, o que você tem achado dos movimentos, se você tem algum desses outros 4 que eu não falei, comenta aí que eu quero saber também, eu quero ver o que vocês têm investido, eu quero saber se vocês têm gostado dos fundos de fundos que nós temos hoje, fechou? Então é isso, se você quiser fazer a calculadora de rendimento, colocar ação, fundo, link tá aqui na descrição, é só ir ali, é lá no domo, lá, calculadora de rendimento, é de graça, é só botar o seu e-mail lá e calcular, o link tá aqui na descrição, aproveita e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, deixa o seu like para ajudar a gente a crescer, aproveita também e assiste um desses 2 vídeos que estão aqui no cantinho, ó, que são vídeos passados no canal, e eu vou ficando por aqui, um abração e te vê nos próximos vídeos e até mais.